Pois é, Marcos, vamos aguardar dia 11. Estou aqui recebendo o doutor Daniel Oliveira. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, Pedro. Obrigado pela sua atenção. O senhor acompanhou tudo aí, o senhor ouviu tudo que foi Sim. dito. Tem um parecer do Ministério Público e tem uma polêmica, doutor Daniel, em torno do assunto seguinte. A Constituição diz lá que essa regulamentação se dá pela população. Sim. E não pelo número de eleitores. Sim. Mas ela também diz que as bancadas, elas não podem ser alteradas. Isso. Só por uma PEC, né? Isso. Qual é a sua opinião? Como é que vai ficar isso aí? Bom, meu entendimento, primeiro eu quero defender a manutenção da bancada do Estado do Piauí. Primeiro porque há um princípio constitucional, como você lembrou, que é o princípio da irredutibilidade das bancadas. Então esse princípio vem desde 1988 até a presente data e pode-se questionar a questão dos cálculos, pode, de eleitores, pela população, enfim. Mas não se pode prejudicar estados, como o estado do Piauí, dentro desse contexto. Outra coisa que a gente tem que superar, Pedro, é esse tema da criminalização da política. Criminalizar a atividade política não ajuda a democracia. Então, que se tenha, como o Marcos pontuou, mudanças de pessoas, mas não criminalizar a classe ou generalizar a esse ponto. Por quê? Porque acaba sendo prejudicial. Então, o Piauí perde de forma significativa com essa redução dos deputados federais, principalmente, e também nossa aqui no âmbito do Estado, da Assembleia Legislativa. Então, o meu entendimento jurídico e também pontuando essa temática mais geral sobre a democracia, é no sentido de que a gente precisa manter a representatividade do Estado do Piauí no Congresso Nacional e também avançar numa cultura de democratização também e de respeito à classe política. Eu estive observando os portais nacionais. Sim. E cotejando a votação, percebo que está perto Sim. do STF modificar a decisão do TSE. Eu já contabilizo aí em torno de 5 votos, falta 1. Uhum. Pelo que eu vi nos portais pelo que se escuta, nacionais, né? pelo que se escuta, pelo que se ouve, né? Isso. Inclusive o voto do presidente, Joaquim Barbosa, deve ser favorável à manutenção das bancadas. Isso, essa é a nossa expectativa. Na quinta-feira, dia 11, o Supremo vai se posicionar. O Supremo é o guardião da Constituição Federal, essa missão é dele e não do TSE. Interessante, doutor Daniel, me permita. Sim. Como a matéria é constitucional e o guardião da Constituição é o Supremo, nos leva a crer que ele vai optar pela Constituição. Pela Constituição, a irredutibilidade das pelo bancadas. respeito à Constituição, exatamente. Deve ser em cima disso aí, né? Dentro desse contexto, é nisso que a gente acredita, é o que eu acredito também nessa tese. Muito bem. Bom, o senhor esteve também em Brasília acompanhando essa votação que coloca os advogados dentro do Simples. O senhor quer explicar para nós? Sim. O Simples da advocacia, Pedro, é uma bandeira da OAB nacional com a gestão do presidente Marcos Vinícius e também aqui na gestão da OAB do Piauí, do presidente William, que defende o empreendedorismo na advocacia. Então, pra você ter uma ideia, por exemplo, hoje no Brasil nós somos 850 mil advogados e nós temos 40 mil pessoas jurídicas. No Piauí, nós estamos hoje chegando aos 12, 13 mil advogados e nós temos apenas 350, 400 pessoas jurídicas formalizadas. Nossa. Então é um número que assusta pela quantidade, exatamente, pela baixa formalização de pessoas jurídicas. Então, o sentimento é que você precisa profissionalizar a classe e a advocacia, trabalhar o viés do empreendedorismo e, para isso, vem a discussão da carga tributária. Onde é que o advogado ganha? O advogado ganha porque vai pagar uma carga tributária menor, mas também não é só o advogado. A carga tributária hoje nossa está entre 15% e 17%, e com o Super Simples nós vamos cair para 4,5%. Então é uma queda significativa, 5, né? Beirando os 5%. Além disso, isso para a grande maioria dos advogados varia um pouco mais de acordo com o faturamento, mas 80% da classe vai estar abarcada com essa proposta. E o outro ponto fundamental também é que compatibiliza ou permite que o advogado também cobre honorários de acordo também com o diálogo com seu cliente. Por quê? Porque às vezes, dada a alta carga tributária, o colega advogado acaba tendo dificuldades, por exemplo, de reduzir um ou outro tema no que tange aos honorários da advocacia. Então, isso ajuda também o diálogo com a sociedade. Então, a sociedade sai ganhando. O Brasil também, porque nós vamos formalizar mais e, no fundo,
vai aumentar a arrecadação, porque você aumenta a base tributária, isso é uma regra clássica do direito tributário. E nós vamos também avançar, porque além da sociedade ganhar com essa formalização, a ordem também avança no tema do empreendedorismo jurídico, respeitando, claro, a nossa tabela de honorários, respeitando, claro, todos os preceitos éticos que existem no nosso estatuto sobre o tema. E aquela questão com a prefeitura foi resolvida? O tema com a prefeitura está resolvido após uma decisão judicial. Nós vencemos essa batalha e o processo está na justiça, de modo que hoje, por exemplo, a prefeitura de Teresina e dos outros municípios também, há um entendimento de que aumentar ou ficar autuando o escritório de advocacia inviabiliza também o livre exercício profissional. Então, esse é um tema que a OAB do Piauí também consagrou-se vitoriosa. Eu quero também aqui destacar e parabenizar o conselheiro Sebastião Júnior pelo tema também. Então voltemos aqui colaborando voltemos ao simples. Simples, a lei está posta, né? Não, aí qual foi o detalhe que aconteceu no Congresso? Na Câmara dos Deputados, se for só a advocacia, o projeto iria para a sanção presidencial. No curso dele na Câmara dos Deputados foram incluídas outras categorias, como fisioterapeutas e também corretores de imóveis que vão se beneficiar com essa carga tributária reduzida ou simplificada em torno de 4,5%. Então, com essa proposta, vai voltar para o Senado. O senador Wellington Dias também já se comprometeu em debater e tratar da matéria. O senador Ciro e o senador João Vicente estão cientes também do tema e vão certamente abraçar essa causa, porque é uma causa que ganha, como eu disse, ganha o Estado do Piauí, ganha o Brasil e ganha a advocacia piauiense. E brasileira também. Eles vão acelerar lá, né? Vão acelerar. Então, eu queria aproveitar também, Pedro, destacar a título também de prestação de contas da gestão William Guimarães, da OAB e dos trabalhos que estão sendo feitos pela classe, também aproveitando um pouco sua audiência. Estamos com obras da ordem, por exemplo, nos municípios de Corrente e de Oeiras, que serão inauguradas em agosto. Então, sedes próprias da OAB. Tivemos lá em Corrente, por exemplo, o apoio do prefeito Jesualdo, do terreno, em Oeiras também isso foi resolvido, e além de um conjunto de medidas que têm sido adotadas nessa temática do empreendedorismo, do fortalecimento da classe e do avanço institucional. Então esse tem sido também um norte que nós temos que defender na advocacia para quê? Para defender o empreendedorismo, defender o advogado em início de carreira e também garantir a inserção e a qualificação daqueles advogados, digamos assim, mais maduros, mais experientes do que eu, por exemplo, do que outros colegas. Quando a lei for aprovada, a adesão ao simples se dará como? De forma automática. O colega advogado vai optar pelo regime tributário, comunicar à Receita Federal e a partir daquele instante. Por exemplo, você tem uma ideia. A regra não é aquela da prefeitura, não, porque tinha... Não. Todos os tributos municipais, estaduais e federais vão ser unificados dentro da legislação. E aí, qual é a ideia, por exemplo? Você tem uma ideia, uma nota fiscal de R$10.000 hoje, o advogado paga R$1.500. Vai pagar R$450 de tributos. Isso vai aumentar a formalização e a criação de novas pessoas jurídicas. Então, esse também é um ponto que eu reputo importante para o avanço da advocacia. O que faz que o advogado, você falou aí, são 12 mil, só 300 aparece como... Isso. Por quê? Porque há uma dificuldade, às vezes, também de se formalizar. Por quê? Porque um advogado, uma classe, uma categoria complexa nesse ponto, e há uma dificuldade, às vezes, mesmo de compatibilização de sócios, né, de formar a sociedade em si. E também o regime tributário que não facilita. Mas o individual não pode? O individual não pode. Não está nesse projeto, não. Tem um outro projeto de autoria do senador Ciro Nogueira, que já passou no Senado e está na Câmara dos Deputados, que vai incluir o empreendedor individual. Que é essa a nossa bandeira também. Defender que o advogado possa, como empreendedor individual, como existe também, ter a sua banca e aderir a esse regime tributário simplificado. Por quê? Porque avança novamente nesse tema importante que é do empreendedorismo jurídico. Aí é outra bandeira nossa. Eu quero aproveitar aqui também, Pedro, para saudar aqui o presidente Eufrásio, né, os desembargadores que tomaram posse recente no Tribunal de Justiça, desejar uma gestão exitosa, né, que possamos avançar em temas, por exemplo, como o judiciário em 2 turnos de funcionamento. É um tema que
que vai alavancar e modernizar aí, a justiça no estado do Piauí. E também convidar todos os colegas advogados, a classe e você, para neste sábado estar no clube da UAB. Vamos estar fazendo lá uma feijoada dos advogados. Doutor Amparo cobrar aqui. Né? É importante aproveitar aqui a sua audiência para divulgar e destacar isso. Né? Todos os advogados. Neste sábado, isso, no clube da UAB. Doutor Eufrásio, sim, presidente do tribunal, já inclusive encontrou uma dificuldade da questão financeira, né? Sim. Dotação. E já está pedindo uma dotação aí para suplementar. O orçamento do é uma do justa causa, é justo. Outro assunto, doutor Daniel, hoje o CNJ divulgou que o Piauí continua com a população carcerária a maior do país. Sim. E eu dizia aqui, o problema não é julgar, só julgar também ajuda, mas tem que ter presídio, que nós não temos. Sim, sim. Como resolver essa questão? Gravíssimo. É gravíssimo. A população carcerária provisória do Piauí, que não é julgada, que está aí superlotando os presídios. Então, o que a gente quer? Que haja julgamento. Para ter julgamento tem que ter juiz. Sem dúvida. Para ter juiz tem que ter concurso e dotação. E não basta só discutir a tema de aumentar penas ou não. Tem que ter celeridade. A morosidade da justiça é que diminui a credibilidade dela. Então nós temos que avançar nisso. Eu pontuo aqui, Pedro, que nós na Ordem fizemos um roteiro em torno de 30 a 60 dias. Foram visitados todos os presídios do estado do Piauí. Foi feito um relatório, encaminhamos para o Conselho Federal. E o presidente Marco Vinícius encaminhou ao CNJ, destacando para quê? Para evitarmos que no Piauí tenha aquele caos que é o estado do Maranhão, que foi aquele presídio de Pedrinhas no Maranhão. Aproveito também aqui, Pedro, para destacar o apoio da bancada do Piauí para o Super Simples. Todos os deputados federais do Piauí aprovaram e abraçaram essa causa. Então eu quero aqui agradecer o deputado Assis, o deputado Júlio César, o deputado Hugo Napoleão. Todos eles foram favoráveis à ideia, encamparam essa luta. O deputado Jesus... Houve, então, uma mobilização nacional? Uma mobilização nacional. Pra você ter uma ideia, nós só tivemos 9 votos contrários. Até o governo, que no começo era contra, resistiu à proposta, foi convencido da importância dela e nós tivemos uma maioria consagradora no âmbito da Câmara dos Deputados. E agora, com a inclusão também dos fisioterapeutas, com a inclusão dos corretores de imóveis, o projeto volta para o Senado para que a gente possa também lá fazer uma mobilização nacional e aprovar o quanto antes esse projeto, que é um projeto significativo para o empreendedorismo jurídico, para a classe da advocacia e também para a sociedade como um todo. Quero crer que só depois da Copa, né? Não, tem um esforço concentrado, no Congresso e é possível que isso ocorra. Eu quero que a advocacia piauiense ganhe de presente o mês do agosto, que é o mês do advogado, que a gente ganhe de presente do Senado esse projeto. A Copa termina dia 13 de julho. Isso, 13 de julho, e nós teremos tempo para isso. Então, agradecer também os colegas parlamentares que todos, unanimemente, deputado Marlos, deputado Marcelo Castro, todos apoiaram e pontuaram com a advocacia piauiense também nesse quesito. Muito bem, doutor Daniel Oliveira, obrigado pela sua atenção. Pedro, eu que agradeço, boa noite ao Piauí, boa noite à advocacia piauiense. Ok, olha essa notícia aqui, olha, a juíza eleitoral da 18ª Zona Eleitoral de Valença, doutora Keila Ranieri Lopes Teixeira Procópio, cassou os diplomas do prefeito Valfredo Val de Carvalho Filho e da vice-prefeita Paulo Jane Rosa Lima, prefeito e vice de Valença. A decisão está no Diário da Justiça desta quinta-feira. A ação de investigação judicial eleitoral, a AGE, foi ajuizada pela coligação Capaz de Fazer, que alegou que a lisura do pleito foi comprometida pela utilização indevida de recursos, ocultação de gastos e arrecadação, que desnivelou a disputa. A diferença entre o segundo e o primeiro colocado em Valença foi de apenas 63 votos. Isso aí, então, gerou todo esse processo. Pesou, a diferença é muito pouquinho, o senhor sabe disso, né? Pela decisão, a presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Ielva Melão, do PPS, deverá assumir o cargo em um prazo máximo de 48 horas, até a diplomação e posse dos eleitos no pleito suplementar. Lembrando que de tudo isso, claro, cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.
enquanto não for feito esse recurso, se não recorrer, aí o outro assume. Mas recorrendo, o tribunal vai julgar e aí vamos ver como fica a situação de Valença. Repito, cassados o prefeito e a vice-prefeita de Valença. Eu tenho aqui um convite, meu